Olá, educador! Hoje nós estamos aqui, eu e a minha amiga Carmen, para falar com vocês sobre um assunto de importância que é desse aluno em sala de aula mais agitado, esse aluno que não consegue se concentrar tanto. E existem algumas dicas que nós vamos dar aqui sobre o respirador oral. Ele está dentro de toda a sala de aula e você, educador, precisa saber identificar ele, não é, Carmen? É isso aí. Às vezes você tem um aluno um pouco mais inquieto e você não consegue nem descobrir o que é isso, por que dessa inquietação. E a respiração é um ponto fundamental. A respiração ela é muito importante porque ela ajuda na concentração, no equilíbrio, até na diminuição mesmo de adrenalina dessas crianças. Então é muito importante a gente observar. E o nosso objetivo aqui é mostrar como que você consegue, ao entrar em sala de aula, só de olhar para um aluno, identificar se ele é um respirador oral ou não. Pelo menos começar a ter essa percepção de o que você tem que observar, tá? Então esse é o nosso objetivo dessa nossa conversa de hoje. Aí certo? você pode perguntar, né? Ai, mas eu tenho todas as minhas questões em sala de aula. Eu ainda vou ter que saber identificar uma criança. Não, é muito simples, porque é aquela criança, né, que vai estar sempre sonolenta, ou ela vai estar, ao contrário, muito agitada, porque como ela não dormiu bem à noite, né, ou ela vai dormir em sala de aula, ou ela vai estar atacando terror em sala de aula, super agitada, incomodando os amiguinhos. É aquela criança que ela vai estar sempre com uma dificuldade na hora de escrever, com aquela, né, Carmen, indisposição, aquela coisa alérgica, rinite, aquela criança toda congestionada. Então, assim, é muito fácil, sim, identificar esse aluno, sim, em sala de aula. É isso aí. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é como que deve ser feita a respiração, né? Como que a gente respira? Qual que é o nosso hábito? Então a gente já observa, então a criança, mesmo nós mesmos, é importante a gente até fazer uma autoanálise, né? Como nós estamos respirando. Porque você, educador, tá ali o dia inteiro falando, tá gastando a sua energia, então a sua respiração é muito importante também. Então, como que nós devemos respirar? Nós devemos respirar pelo nariz. Então, a nossa boca, ela tem que estar fechada, né? E para que serve a respiração? A respiração é para a gente poder fazer mesmo uma troca de ar. Então, nós vamos fazer a inspiração pelo nariz e quando a gente for fazer, soltar o ar, a gente pode até soltar pela boca quando a gente está fazendo uma atividade física, alguma coisa. Se não, na nossa rotina mesmo, quando a gente está ali assistindo uma aula, que é o caso do aluno, dele está fazendo essa inspiração e expiração pelo próprio nariz, né? Então, até a gente observar se aquele aluno ele faz uma respiração mais curta. Então, você observa aquele aluno que sentadinho, ele respira. Você percebe que até ele faz um movimento do corpo, então isso não é uma respiração adequada, né? O correto da respiração é que a gente consiga usar toda a nossa capacidade pulmonar. Então a respiração, a gente até brinca nas oficinas para ensinar as crianças a percepção de que o ar, quando a gente respira, ele tem que encher até aqui embaixo, até aqui o nosso abdômen, tem que fazer esse movimento e depois soltar. Então é muito importante a gente pensar nesse movimento, nesse trajeto, né? Então, a gente fala que o caminho do ar, da respiração, é pelo nariz, faringe, laringe, as traqueias, brônquios e pulmões. Então, elas têm que seguir todo esse percurso, né, Cris? Então, isso é muito importante. E aí são as fases da respiração, da gente observar também a postura, né, Cris? Sim. Normalmente a criança, a pessoa que acaba respirando mais curto ou respira pela boca, ela tem uma postura muito característica, né? Então, os ombros caídos,
as costas, né, ficam arqueadas, tem a questão até do joelho, né, Cris? Sim, a gente tem até que entrar com a fisioterapia, porque a criança, quando ela inverte esse padrão de respiração, ela tem que projetar tanto o corpo quanto a coluna, para ela poder compensar e conseguir respirar direito. Então, assim, o respirador oral, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado, porque ele precisa mais do que um olhar até do profissional de saúde, do educador também e de uma equipe multiprofissional, né? É isso mesmo. E uma coisa que é muito importante, principalmente na educação infantil, da gente observar nas atividades lúdicas, nas brincadeiras e nas aulinhas de educação física, né? O educador físico, ele tem que também estar muito atento como está a respiração. Então, numa brincadeira, numa dinâmica que a criança tem que correr, né, fazer aquelas gincanas, aquelas atividades, e a criança se cansa, ela para lá no meio, tia, cansei, né? Então, por quê? Essa criança tem energia, né? Teoricamente, ela tem que fazer todas as brincadeiras, as gincanas. Então, por que ela está cansando? Então, será que ela não está respirando de forma errada? Então, o educador, tanto o educador físico quanto o educador, né, da sala de aula, tudo tem que estar atento a essas atividades do dia a dia. Só complementando, é aquela criança que às vezes, como ela fica muito cansada durante essa atividade, ela é uma criança que não quer brincar. Exato. Então, isso é um sinal, né? Aquela criança que está com o educador físico e aquela que nunca quer participar, ela nunca quer brincar, ela nunca quer pegar a bola, ela nunca quer... Então, essa é uma criança que a gente tem que observar sim. Exatamente. Porque a criança, o importante é ela brincar, né? Então, se eu não tenho energia para brincar, porque através do brincar, onde eu vou aprender, onde eu vou experimentar. E se eu não tenho essa capacidade, então o que está acontecendo? Isso é um alerta muito importante. Sim. Que você, educador, com o intuito de modificar e melhorar a qualidade de vida desse aluno, tem que acabar pontuando e levando essa sua observação tão importante para a família. Porque a família não tem esse olhar. Ela acaba nem percebendo. Não tem esse olhar e o educador tem uma coisa que é fundamental, ele está na rotina da criança, né? Então, como você está com aquela criança, tanto nas atividades, em sala de aula, acompanha na aula do educador e acompanha essa criança todos os dias, você começa a perceber que existe, e também tem a questão comportamental. Sim. Então, junta-se cada coisinha, né? E a gente consegue ter aquele jeitão daquela criança que respira pela boca. Por isso que a gente está trazendo esse tema aqui, que a gente tem certeza que você vai ser fundamental na saúde do seu aluno, né? Exatamente. Que é muito importante a gente entender que a saúde está ligada diretamente com a respiração e com o aprendizado. Sim. Nós temos que entender da importância e de como isso está ligado, a saúde com a educação. Não adianta eu querer dar ali uma aula, levar o melhor conteúdo, a melhor atividade, se o meu aluno não está apto organicamente, não está saudável. Você vai gastar, educador, uma energia enorme e aquele aluno não vai conseguir absorver. Então é muito importante você conseguir ter esse olhar de perceber o momento de fazer uma indicação, uma orientação para essa família, para aquele aluno poder conseguir absorver o conteúdo que você está oferecendo, que preparou com tanto carinho e com tanta energia e com tanto trabalho, né? Então é muito importante a saúde ligada diretamente com a educação. Educador, agora nós vamos falar um pouco sobre as alterações que levam essa criança a respirar pela boca. E por que a gente está falando sobre isso? Porque você pode contribuir ou não para que essa respiração pela boca se estabeleça na criança. Uma das alterações que traz essa alteração na respiração é o uso prolongado de chupeta, uso de mamadeira, crianças com rinite alérgica, crianças com desvio de septo, crianças com asma, bronquite. Então, todas essas questões respiratórias faz com que a gente
acenda uma luzinha e olhe para essa criança de forma diferente para que a gente comece a observar se está tendo ou não um impacto na respiração dela. Isso. E é uma coisa muito importante, educador, você da educação infantil, né, principalmente as crianças com 3, 4 anos, observar se aquela criança vem com chupeta para a escola. Porque se ela está usando chupeta na escola, em casa essa chupeta deve estar livre, com certeza. Então é um alerta para a gente sentar, acolher essa família, o nosso objetivo, né, é passar ferramentas para você ter embasamento para conversar com essa família e explicar que esse uso não é uma coisa legal, que vai prejudicar. A gente até sabe que algumas famílias vão escutar aquilo e não vão mudar as ações e os comportamentos, mas é muito importante. Nós, como educadores, profissionais da saúde, nós temos a responsabilidade de orientar. É nossa função. Nós temos que ter o embasamento, o preparo, o conhecimento para passar isso para os pais. E saber explicar, né? Colocar para essa família, porque a família é a nossa rede de apoio, tanto do profissional de saúde como do profissional educador. Então a gente tem que colocar para a família qual é o impacto disso, não só para a saúde dessa criança, mas o que essa saúde dessa respiração invertida, ela vai impactar no aprendizado do seu aluno em sala de aula. Então eu acho que é exatamente isso que a gente tem que tentar juntos, nós profissionais da área da saúde e vocês educadores, trazer essa família junto e para que ela entenda o impacto disso na hora do aluno aprender, né? Exatamente, é isso aí. Então, já existem estudos, né, comprovações científicas, porque a gente sempre brinca quando a gente vai dar os treinamentos para os professores, que isso não é um achismo que a gente tá inventando essas histórias. É comprovado cientificamente, com vários estudos, que o respirador, né, a criança que respira pela boca, o respirador bucal, vai ter alterações de fala, atrapalha o sono, afeta a concentração, interfere na mastigação, na deglutição, né? Então, aquela criança que às vezes até no processo de alfabetização, você tá ali tentando alfabetizar, a criança acaba não tendo uma memória, né, que a gente fala, você tem que ficar sempre retomando os assuntos, voltar a explicar aquele conteúdo que você está trabalhando, aquilo pode ser uma questão de memória e de concentração, porque a criança está respirando pela boca. Então, você está gastando ali o teu tempo, tua energia e não está conseguindo êxito, né? Uma excelência naquele aluno. E aí, às vezes, a família até questiona, por que meu filho ainda não aprendeu a ler? Por que meu filho não está conseguindo fazer as atividades? Então, a gente tem que olhar na parte orgânica. Então, a criança, de repente, tem uma questão de via aérea superior, não respira direito, e ela precisa de uma orientação para poder conseguir absorver o conteúdo da escola, né? Então, isso é muito importante. É muito importante você poder, de alguma forma, saber como falar isso para a família, né? Entre o que a gente está dizendo, o impacto dessa respiração oral na criança, como você vai conseguir observar isso em sala de aula e de que forma você consegue passar isso para o familiar. Então, acho que essa é a nossa dica de hoje. Isso, exatamente. E assim, a gente quer tentar levar esse conhecimento de uma maneira bem prática. Sim. É meio que a gente olhar para o aluno e já conseguir identificar, opa, tem alguma coisa ali que está fora do padrão, do que a gente acha que é o ideal, né? E com o respirador oral acaba acontecendo isso muito fácil. Nós temos sinais e sintomas clássicos, né? Característicos. Aquela criança que está sempre com a boca aberta, a gente fala que é aquela criança que tem o lábio invertido, que você olha para ela assim, ó. Né? É aquela criança que geralmente a posição dos dentes e da língua, essa língua tá sempre para fora, aquela mordida que não é bonitinha, quando você olha, você percebe que tem aquela mordidinha aberta, a posição dos dentinhos são abertas, aquela criança que tem aquelas olheiras profundas, que tem a ver com a qualidade do sono dessa criança à noite, uma criança que tem sempre aquela face mais alongada, né? Porque tudo isso tá, né? A língua, né, Carmen? A gente costuma brincar que a língua tá dentro da boca,
os dentes estão dentro da boca, então isso é uma coisa só, né? Então se a gente tem uma alteração na respiração, essa alteração ela vai promover alteração em tudo, na língua, nos dentes e no músculo. Então é aquela criança que tem aquela face alongada, aquela criança que ela tem aqueles ombrinhos girados para frente, porque ela tenta compensar a cabeça, pescoço e todo o corpo para ela poder conseguir respirar. Então assim, o respirador oral, a gente enxerga ele de longe. Exatamente. E é uma criança que normalmente tem uma fala um pouco mais, parece que tá meio descompensada, fazendo trocas, porque tem toda uma hipotonia, né? Tá cansado. E aí a língua, ela tem que ter força, tem que estar na posição correta para poder articular os sons corretamente. E se ele tá respirando pela boca, toda essa musculatura caiu, né? É uma outra coisa que a gente costuma ver muito, é aquela criança com aqueles lábios bem ressecados, bem rachados, sabe? Que tá sempre até sangrando. Sangrando, é uma criança que acaba respirando pela boca. Então, de você entrar numa sala de aula e já dar uma olhada nos seus alunos, você já vai conseguir ter mais ou menos uma noção de qual aluno que tá respirando bem ou não, que não tá saudável. E a dica é, eu preciso observar esse aluno, porque ele vai ter um impacto lá na hora dele estar aprendendo comigo e talvez eu não tenha aquele retorno que eu gostaria e eu preciso buscar ajuda onde? Com a família. É isso aí. Educador, agora falamos muito sobre respiração. Vamos para a parte prática. O que eu posso, como educador, fazer em sala de aula para trabalhar com os meus alunos a respiração? Trabalhar de que forma? Como é que eu posso, eu não diria evitar, mas trazer ferramentas para que esse aluno tenha consciência de como é a respiração dele? Será que todos os seus alunos realmente respiram pelo nariz ou eles respiram pela boca? Então vamos lá para a nossa dica, né, Karen? Vamos pegar nossos alunos, colocar em frente ao espelho ou até ter um espelhinho de mão mesmo e fazer com que esse aluno respire na frente do espelho. Ali ele vai observar. Isso. É importante, eles adoram essa brincadeira, porque conforme você faz a respiração, ele vai formar aquele bafinho. A gente tem que observar se esse bafinho, essa manchinha, ela é simétrica, ela tem o mesmo tamanho. Porque às vezes a criança tem um desvio de septo e aí quando ela assopra, né, faz um baita de um lado e nada do outro. Aí a criança descobre que ela não respira de um lado, né? Ou às vezes tem criança que não faz bafinho nenhum. Exatamente. Que o espelho não fica sem nada. Então a gente precisa, é uma brincadeira que eles adoram e é super fácil, né? Ainda mais, todo mundo tem um espelho na bolsa e aí dá pra gente brincar com isso com as crianças, né? Vamos lá para mais uma dica aí, para a gente ver na parte prática de que forma que a gente pode ajudar a evitar essa criança respirar pela boca. E eu costumo dizer que as crianças amam isso, eles acham muito engraçado, mas eu observar o que? Se a criança tem aquela caquinha no nariz. Então a gente faz um apanhado em sala de aula, quem aqui tem caca no nariz? Todo mundo deve ter caca no nariz, porque os pelinhos que ficam dentro do nariz, eles servem para isso. Eles servem quando a gente respira corretamente, que esse ar ele entra pelas vias aéreas superiores, pelo nariz, ele serve para segurar todas as impurezas do ar. A impureza do ar é a caca do nariz, né? Então, quando a gente pergunta quem tem caca no nariz, as crianças amam isso. E às vezes tem criança que não tem caca nenhuma, né? Lógico, ela respira pela boca. Então a boca não tem pelinho, né? O pelinho tá no nariz. Quando eu respiro pela boca, eu pego todo aquele ar sujo, eu fico sempre com dor de garganta, eu fico sempre doente. Então a dica é, o seu aluno tem caca no nariz? É, muito legal, eles amam isso, tá? Se ele tiver, faz lá, e explica qual que é a importância dessa caquinha. E o que a gente tem que fazer também para ajudar nessa respiração? Vai todo mundo lá no banheiro, todo mundo tem acesso a uma pia ao banheiro e perguntar para essa criança se na hora da higiene dela do banho, até mesmo na higiene da escovação, se ela costuma lavar o nariz, porque ela tem sempre que assoar aquele nariz, manter aquele nariz limpo, para quê? Para que não interfira naquela respiração. Porque às vezes, né, Carmen, o que acontece, se aquela criança está sempre com aquele nariz sujo, entupido, ela
passa a respirar pela boca, até mesmo sem ter o problema, Sem não é ter isso? problema. Então, por exemplo, quando a criança está gripada, tem muitas crianças, você deve olhar isso diariamente, que não sabem assoar o nariz. Isso. Então, aquela criança que fica com aquela, né, com o muco todo no nariz e não sabe nem assoar. Então, Não sabe jogar isso ele pra pra fora. Então, falar pra criança, ó, a gente tem que pôr isso pra fora. Sim. Você não pode engolir, você não pode ficar com isso aí. E explicar o que que é. Sabe por que que ele é verde? Sabe por que que a caca é verde? Ó, porque aquela caca tá estragada, é coisa ruim. Exatamente. Então, com historinhas e brincadeiras, mostrar pra criança que aquilo não pode ficar dentro ali do organismo dela. E levar, né, eles adoram, vão lá no banheiro e vão assoar. Quem assoa mais forte, faz uma competição, vamos lá. Pra poder fazer através da brincadeira, deles terem esse hábito. Porque a maioria das crianças não sabe assoar o nariz, né? É isso aí. Se o seu aluno também não consegue assoar o nariz, essa é uma dica aí. Começa a fazer essas oficinas aí, que ela pode ser todos os dias. Na hora da higiene, né, bucal, Isso. ele também assoar o nariz. Vai ser Exato. muito bom para todos, né? Exatamente. E aí, se você observando, né, essa dificuldade, essas características que a gente veio falando até agora, como que você tem que fazer? Então, chamar o pai, mandar na agenda aqueles recadinhos dizendo que você observou, que o seu filho anda respirando pela boca, que está cansado nas atividades, né, a fazer a sua observação e indicar o encaminhamento ao especialista, que é o otorrino e o odontopediatra, que aí eles vão poder saber exatamente o que está desencadeando aquele problema no seu filho, certo? Eu acho que é essa a dica prática para você ter no seu dia a dia.